Bom dia a todos, bem-vindos ao lançamento do Anuário CRI. É o primeiro evento de 4 que comemoram os 15 anos dos Anuários UCBAR. A gente selecionou para comemorar essa data um conjunto de temas que a gente considera extremamente relevantes para o desenvolvimento do mercado e convidamos para participar alguns dos principais cabeças, especialistas nos temas que serão abordados ao longo desses 4 dias de eventos. A gente, como sempre, gostaria de contar com a participação de vocês, com a contribuição através de perguntas, de questionamentos sobre os temas que serão abordados aqui, e a gente vai, em todos os nossos eventos, reservar um espaço para a sessão de perguntas e respostas, onde a gente vai interagir com a audiência, com o público que está nos assistindo. Antes de eu abrir realmente o evento trazendo já alguns dados do nosso anuário, eu queria falar um pouquinho sobre o momento que a gente vive, um momento, digamos, não só no Brasil, mas no mundo, um momento que estamos saindo de um período de pandemia, um período onde a gente teve que se isolar, teve que trabalhar à distância, onde tivemos que nos ficar longe de parentes e amigos. Estamos saindo desse momento e estamos presenciando uma guerra que acontece a mais de 10 mil quilômetros daqui, mas que não deixa de trazer impactos para o nosso dia a dia, para nossas vidas. Se a gente for adicionar essa lista aí de situações adversas, o cenário econômico, político, nacional, a gente poderia estar aqui adicionando vários outros desafios que a gente tem no país que enfrentar no nosso dia a dia. Mas eu prefiro trazer para vocês um pouco a visão da UCBAR, né? A UCBAR, ela sempre tenta olhar para isso de uma maneira otimista, né? Sempre tenta olhar o copo meio cheio em vez de meio vazio, né? O que eu quero dizer com isso é que a gente acha que sempre vão existir oportunidades quando a gente tem situações como essa. A gente aprendeu que trabalhar à distância talvez não seja tão ruim assim e que talvez traga benefícios para a vida de todos nós. A gente aprendeu que o mercado de capitais pode ocupar um espaço ainda maior que ele ocupou ao longo da história de financiamento no país. Ou seja, existem lições a serem aprendidas a cada vez que a gente passa por situações como essa. E é com esse espírito, é com essa visão que a gente chega a essa 15ª edição dessa publicação de referência. É com essa mesma visão que a gente trouxe para vocês no começo desse mês, uma nova plataforma para o mercado de finanças estruturadas, uma plataforma que tenta juntar pela primeira vez 3 componentes fundamentais em qualquer desenvolvimento de mercado, que são as operações, informações sobre as operações que acontecem, as instituições que participam dessas operações e, obviamente, as pessoas, os profissionais que atuam na estruturação, na distribuição, em todo o processo que envolve uma operação de financiamento via securitização, agora podem ser acessadas através dessa plataforma. Então, convido todos vocês a visitar o ucbar.com.br e, mais importante ainda, de trazer para nós comentários e sugestões de como essa plataforma pode contribuir para o desenvolvimento do mercado nacional. Bom, vamos começar então. Eu queria convidar para esse painel de abertura 2 especialistas, 2 profissionais que estão atuando fortemente no mercado tema desse nosso painel de abertura, que é o Ricardo Stuber, do Tozini Freire. Carl, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar mais uma vez num evento da UCBAR. É uma pena que a gente ainda está no virtual, ainda não está fazendo os eventos presenciais, mas, como você falou, acho que a gente está saindo desse momento difícil. Acredito que muita coisa ainda vai
seguir de forma virtual e, sem dúvida, a pandemia trouxe muitas inovações, como a gente já discutiu algumas vezes, principalmente questão de realização de assembleias e tudo mais, mas os encontros físicos são bons também, olhar olho no olho, o momento do cafezinho, bater papo com as pessoas. Espero que em breve a gente possa estar nos encontrando de forma presencial também. Sem dúvida, sem dúvida. E nosso outro convidado é Luiz Fernando Figueiredo. Tudo Fernando, bem? Muito obrigado. Agradeço mais uma vez por... Desculpa, Carlos. Nada, só ia te agradecer pela gentileza aí de aceitar o nosso convite. Muito obrigado e é um prazer contar com a tua participação. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço ao Carlos e ao Cubar pela, mais uma vez, poder estar com vocês aqui em um evento de vocês. É uma honra e um prazer enorme. Principalmente estando aí com o Ricardo, que vai nos ensinar aqui bastante hoje. Vai ser assim, um prazer enorme estar nesse painel. Ótimo. Bom, como é que eu vou fazer, né? Eu vou trazer para vocês, na realidade para todo mundo, alguns números só para a gente contextualizar o que foi o mercado de securitização imobiliária na forma de CRI ao longo de 2021, só para a gente ter aí como pano de fundo e a gente começa a falar a partir desses grandes números que eu quero trazer para vocês. Eu trago aqui para vocês já alguns grandes números, né? Nós estamos falando de um mercado que alcançou 40 bilhões em emissão através de quase 500 operações, quase 800 títulos. Isso é um crescimento de mais do que o dobro do ano passado e um crescimento que alcançou diversos segmentos do que seria o mercado imobiliário. Então, a gente tem aí um crescimento muito forte dentro daquilo que números totais, grandes números, mas também os segmentos imobiliários, residencial, varejo, loteamento, lajes corporativas e assim por diante. A gente vai tentar trazer ao longo desse painel ainda esses números, mas eu queria talvez começar, enquanto eu não estou conseguindo compartilhar a tela, queria pedir já para Ricardo e Luiz Fernando falarem um pouco sobre como é que foi, o que vocês chamariam a atenção que destacou nas áreas de vocês o ano de 2021 com relação à securitização imobiliária. Quem quer começar? Luiz? Ricardo? Começo eu, Ricardo? Pode começar, Luiz, fica à vontade. Luiz, então eu vou te pedir, se você puder fazer a gentileza também, de trazer, além do que marcou o teu ano, né, o que foi aí de relevante para você, também falar um pouco da tua visão e a visão da tua gestora com relação ao momento que a gente vive, né? O que você acredita que é cenário macroeconômico para os próximos meses, já falando também um pouco de futuro. Perfeito, vamos lá. Bom, primeiro falando do ano passado, né, de fato, o CRI acabou se consolidando como um grande instrumento, eu diria, não só para o mercado imobiliário, mas como um instrumento de crédito, né, que tem a garantia imobiliária de diversas formas. Nós tivemos em 2020 alguma coisa com 24 bilhões de em emissões e um pouco mais de 41 bilhões ao longo de 21, né? Então, assim, o primeiro ponto é que houve um crescimento muito grande e eu diria que a gente está consolidando esse instrumento como um instrumento muito importante. Na esteira disso, vários fundos imobiliários, principalmente fundos listados, foram lançados, né? Não só
lançamentos iniciais como follow-ons. Na Mauá, nós mesmos fizemos, ao longo desse período, um volume importante de emissões. Então, assim, então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que está tendo um processo de convergência para, principalmente, o índice IPCA, né? Vamos lembrar que o mercado lá atrás era muito IGPM, o mercado imobiliário, e o IGPM tem se mostrado um índice, eu diria eu que estou aí nessa estrada de ficar olhando no detalhe índices e coisas desse tipo, principalmente índices de inflação. O IGPM ele perdeu já muito da sua importância, porque ele está muito fora da nossa realidade atual. É um índice, eu diria, mais antigo. Ele tem uma série de tanto muito atacado quanto muito custos de matéria-prima, etc., que acabam atrapalhando muito o índice quando a gente compara com a vida hoje da gente, que está muito mais associada ao índices ao consumo, né? Tanto que quando a gente vê emissões do Banco Central não, desculpe, do Tesouro, elas são só praticamente em IPCA, com raríssimas exceções, e o mercado se desenvolveu muito com o IPCA. No caso dos CRIs, está acontecendo a mesma coisa, e isso também se reflete na maioria dos fundos. Ou seja, não é por outra razão que o próprio mercado de aluguéis, tudo está migrando para o IPCA. Né? O IGP realmente... Oi? Perdão, Luiz. Eu só vou pedir para liberarem, para corroborar o que você está falando. Acho que esse gráfico que aparece na tela aí, ele corrobora o que você acabou de falar, na completa dominância aí do IPCA como um indicador, né, do índice. É impressionante, e é aquela história, quer dizer, o mercado no final ele vai se ajustando e indo para o que é mais razoável, o que pode ser mais especificado, etc. Né? Também a gente sentiu um aumento de volume no mercado secundário de CRIs, que é uma coisa muito boa, né? Porque para você ter um mercado primário robusto, é importante que você tenha um mercado secundário também, e ele está se desenvolvendo. Eu acho que o Ricardo vai falar com muito mais propriedade que eu sobre vários avanços necessários, importantes para o CRI, para frente, para realmente continuar se consolidando e melhorar ainda mais como instrumento. Acho que pode falar com mais propriedade do que eu, mas assim, a gente está bem satisfeito. Nós temos nosso principal fundo na Mauá é um fundo de CRI. Nós estamos bastante satisfeitos em como esse instrumento está se desenvolvendo. Tá? Então, assim, embora o ano de 2021 tenha sido um ano muito desafiador, né, para ativos brasileiros, os ativos brasileiros eles sofreram muito fortemente, e não foi diferente para os fundos imobiliários, mas os fundos de CRI acabaram tendo uma boa performance no ano passado. Foram um dos poucos ativos brasileiros que tiveram uma boa performance no ano passado. Quando você vê o valor das cotas dos fundos acrescido, né, daquele pagamento mensal que os fundos fazem, tiveram uma rentabilidade bastante razoável, os fundos que, né, o mercado chama de fundos de papel, né? O que é uma coisa muito boa, ajuda a que continue a crescer nos próximos anos. Deixa eu falar um pouquinho da conjuntura, do ambiente que a gente está vivendo. Primeiro que, do lado do Brasil, muito do receio que existiu ao longo do ano passado em relação a uma ruptura fiscal, uma coisa mais irresponsável, nada disso acabou acontecendo. No ano passado,
No final, foi um resultado surpreendente fiscal. Nós tivemos até superávit, coisa que a gente não tinha desde 2013, se não me engano. 13 ou 14, agora não me recordo direito. E esse ano, provavelmente, nós teremos um pequeno déficit, uma coisa com 0,5% do PIB, talvez até menos do que isso, embora haja uma série de pressões para aumento de gastos. Isso não traz o Brasil para a situação de sustentabilidade fiscal, mas a nossa dívida PIB, que se imaginava que ia crescer barbaramente, ela acabou não crescendo, e o que a gente está produzindo em termos de resultado fiscal gera uma certa estabilidade da dívida com relação ao PIB, e daí, no final, a gente fica dependente do que virá no próximo governo. Como, em geral, nenhum governo que entra gosta de se jogar pela janela, pelo menos no início, é muito provável que a gente tenha, independente do novo presidente, uma continuidade aí de consolidação fiscal, ou, no mínimo, manter a situação fiscal razoavelmente neste nível, assim, ainda precisando melhorar, mas assim, sem que a gente tenha um aumento de endividamento muito grande. Dito isso, qual era o dilema que o mundo vivia antes desse conflito entre a Rússia e a Ucrânia? O dilema era o seguinte: a pandemia mais ou menos acabou. Hoje a maneira que se lida é uma maneira muito mais cirúrgica e, no final das contas, o impacto na atividade econômica é pequeno. Então, as economias vivem uma certa normalidade econômica, ainda com uma série de gargalos, né, matérias-primas que ainda estão em falta, ainda alguns problemas de logística, por isso muitos preços subiram muito, ainda estão muito altos, mas nós estamos assim, muito próximos de estar numa situação de normalidade. Quando a gente olha, por exemplo, a economia americana, o desemprego está em suas mínimas, há uma pressão grande por emprego, e teve uma questão interessante que vale a pena comentar, que é as pessoas com a pandemia começaram a notar que a sua vida podia ser um pouco diferente do que era antes da pandemia, né? Então, usam até a expressão apagão de emprego, que não é verdade, né? É que simplesmente as pessoas querem agora ter um tipo de trabalho diferente do que tinham antes. Ter um trabalho mais híbrido, ou seja, poder ficar em casa, ter um pouco menor foco no trabalho e um pouco mais em bem-estar, né? Isso está gerando uma série de conflitos ainda que tem que ser acomodados aí ao longo dos próximos meses, talvez anos, de uma mudança de cultura das pessoas com relação à sua relação ao trabalho, né? Mas isso e também a maneira que os países lidaram com a pandemia fez com que as economias estivessem muito bem, obrigado, agora que nós estamos saindo da pandemia. Esse é o caso dos Estados Unidos, em alguma medida também na Europa. Bom, a Ásia ela foi espetacularmente bem na época da pandemia, quase que como se não tivesse acontecido. No Brasil também não foi muito diferente, o Brasil já tinha um desemprego muito alto, ainda está alto, embora ele tenha caído bem recentemente, né, saiu de 14 para alguma coisa como 11 e pouco. Mas nós tivemos um efeito colateral de todas as políticas implementadas ao longo da pandemia, que foi uma inflação muito elevada no mundo. Que no início, né, quer dizer, todo o processo como este, é sempre a mesma coisa. Os governos começam negando que está acontecendo um problema, né, a fase do denial, né? Não, então a inflação é de curtíssimo prazo, ela está só até que as coisas se normalizem. Daí tem a segunda fase, que é a fase, olha, realmente esse negócio aqui é mais complicado, até a terceira fase, que é vamos tomar alguma medida com relação a esse problema. Em geral, os países resolvem as suas questões dessa forma, seguindo esse roteirinho. E não está sendo diferente, né? No primeiro, a inflação ia ser de curtíssimo prazo,
logo, logo se resolve. Não é bem assim. Bom, agora o FED está tendo que correr atrás do prejuízo, não só o FED, mas também o Banco Central Europeu. Ou seja, o juro no mundo está baixo demais, com uma liquidez excessiva demais para economias que estão fortes demais. O que a gente precisa é passar por um processo de normalização, só que seria bom ter passado por essa normalização de reduzir um pouco a liquidez, subir o juro com uma coisa mais normal, antes de ter uma inflação muito alta durante tanto tempo. A inflação dos últimos 12 meses nos Estados Unidos, por exemplo, foi de 7,9%. Gente, 7,9% é muito mais do que 10% para a gente. Porque eles não têm, inclusive, nenhum mecanismo de conviver com a inflação. Né? Claro que os Estados Unidos está indo numa toada muito boa, mas tem muitos países na Europa que não estão. Então, o trabalhador está sofrendo de uma inflação muito alta sem aumento de salário. Tá? Isso pode dar alguma encrenca um pouco para frente. Então, o mundo estava nessa situação, começando a correr atrás desse prejuízo. Muito bem. Daí veio a crise. Esse conflito, eu estava vendo sexta-feira, foram contados 750 mortes em função do conflito até agora. Que qualquer morte é um desastre, é uma coisa assim, inacreditável a essa altura da história da humanidade, a gente ter esse tipo de coisa. Mas esse não é um conflito assim, muito grande. Você vê Síria, Irã, os conflitos que acontecem lá são, inclusive, muitas vezes muito mais dramáticos do que esse. A questão é que, primeiro, envolve um país como a Rússia, que, nada, tem 2.000 ogivas nucleares. Do ponto de vista econômico, é um país menor que o Brasil, em termos de relevância, embora tenha uma relevância muito grande como vamos dizer, supplier de gás e de petróleo. Mas o país, em termos de expressão econômica, é muito pequeno. Mas do ponto de vista, digamos, geopolítico, é muito relevante, sempre foi muito relevante. Mas o ponto é, o conflito foi pequeno do ponto de vista, vamos dizer, militar, mas ele está sendo gigante e, não diria inesperado, mas assim, surpreendente, no mínimo, do ponto de vista da guerra econômica que se instalou contra a Rússia. A guerra econômica está sendo violentíssima. Não temos na história, não sei lá, na Segunda Guerra Mundial, ou outros tipos de coisas, não tivemos paralelo ao que está acontecendo. Para relembrar, não só as sanções normais, congelaram quase que toda a grana dos russos. Das reservas de 640 bilhões, foram mais de 400 bilhões congelados. Congelar a reserva de um país que não está em default, as reservas externas, é muito dramático. Além disso, também congelaram da maioria dos oligarcas que vivem em Londres e em outros lugares no mundo. A gente não tem precedentes nisso. Tiraram do sistema de pagamentos internacional o Banco Central e a maioria dos bancos russos. Ou seja, isolaram economicamente. Depois, uma atitude que não tem a ver com o governo. A maioria das grandes empresas entregaram a chave e foram embora da Rússia. A Zara, por exemplo, foram 600 lojas. Não é pouca coisa. Enfim, eu podia falar aqui de mais vários exemplos, mas o fato é o que se fez do ponto de vista de conflito econômico foi muito grande. E toda vez que você tem você tem uma atitude tão forte assim, deve ter sido mais de $1 trilhão congelados,
Isso também tem impacto nos mercados, que existe uma liquidez tão grande dada pelos governos, que os mercados estão sofrendo menos, mas vai ter gente quebrando, gente ficando pelo caminho, sem a menor dúvida. Então, esse impacto ele é muito grande para ampliar os impactos diretos, que são mais inflação, né? As commodities subiram barbaramente, petróleo e todas as outras, e menor crescimento. E menor crescimento por várias razões. Eu vou citar duas delas que eu acho que são importantes. Três. Aí eu te pedi, Luiz, só para a gente poder rodar a mesa, né? Se você pudesse citar as duas razões, mas depois eu queria fazer rodar a mesa e tá bom, pedir para o Ricardo falar um pouquinho. Então, as duas razões são, primeiro, a falta, né? A potencial falta de matérias-primas, porque está todo mundo fazendo sanção contra todo mundo naquela região. E segundo, uma queda de confiança muito grande, principalmente ali perto. Né? Por quê? Porque ninguém sabe até onde vai escalar esse conflito. Então, você tem, por um lado, um choque muito grande de inflação, por outro lado, uma redução de crescimento, que, só para finalizar, amplia muito aquele conflito que eu falei. Por isso que eu comecei dizendo que você tinha um conflito enorme antes de acontecer vamos dizer, essa guerra, que era como é que eu lido com essa inflação que está alta demais. Né? Então, agora eu ampliei o problema, uma vez que eu vou ter bastante mais inflação e vou ter menos crescimento. O crescimento me ajudava a pagar o custo dessa inflação maior. Enfim, então, assim, esse é o dilema que o mundo está enfrentando hoje. Depois eu falo um pouco mais sobre isso, para onde está indo e o impacto disso no Brasil. Mas vamos seguir, então. Ótimo. Obrigado, Luiz. Ricardo, e você? O que você destacaria aí como de relevante para o mercado, na tua área? O que você chama a atenção de vocês com relação a 2021? Bom, obrigado, Cal. Acho que, primeiro, falando em termos de regulamentação, acho que a gente pode voltar lá para janeiro de 2021, com a criação da Superintendência de Securitização, na CVM. Esse foi já uma sinalização muito forte do regulador para o mercado, falando, olha, a gente está prestando atenção no mercado de securitização, ele está se tornando cada vez mais importante. Então, essa foi a primeira sinalização, com a criação da Superintendência de Securitização dedicada a esse nosso mercado. Outro ponto que, sem dúvida, merece destaque, que foi algo que a gente já tinha comentado ano passado, passou por audiência pública, foi a tão esperada norma das securitizadoras, com a resolução CVM 60, que saiu no final do ano passado, e foi a primeira vez que se deu um enfoque específico para o veículo securitizador. Né? A gente tinha antes disposições esparsas, ali na 414 falava uma outra coisa, depois veio a 600 já, que foi a norma do CRA, que trouxe já obrigações de transparência, de prestação de informações para as securitizadoras. Isso acabou alterando a 414 também, mas o veículo era sempre regulado na norma do produto. Né? Agora a gente teve um marco único regulando as securitizadoras, lembrando que essa norma ela regula aquelas securitizadoras que estão sujeitas a registro na CVM, e também consolidou as normas de CRI e CRA na forma de anexos desse novo marco. Então, a gente lembrando que daqui a pouco essa norma vai entrar em vigor e a 414 e a 600 caem e passam a valer ali o anexo 1 e o anexo 2 da resolução 60. Outro ponto de regulação que não tem como a gente não comentar hoje, que é algo super recente que saiu semana passada, é a MP da securitização.
Embora aí tenha alguns pontos controversos, que parece que a securitização surgiu agora com essa MP e nunca tem existido securitização antes da MP, como a gente estava até comentando outro dia, ela traz também alguns conceitos interessantes, ela amplia o certificado de recebíveis e ela traz ali uma questão que eu acredito que seja muito importante para o nosso mercado imobiliário, que vai eventualmente abrir uma nova discussão sobre a revolvência no CRI. Quando saiu a Resolução 60 no final do ano passado, o anexo 1, que consolidou as normas do CRI, deixou claro ali que não tem revolvência no CRI. Mas com a MP da securitização, e lembrando que ainda é uma MP, ela precisa passar por todo o processo legislativo, ela precisa estar aprovada em 60 dias, então até agora o meio de maio, podendo ser prorrogada por mais 60, mas vamos pensar no cenário positivo que dá tudo certo e ela avança e vira lei efetivamente. Se for mantido esse dispositivo da revolvência, isso vai fazer com que a CVM tenha que rever também o dispositivo específico ali no anexo 1 com relação à revolvência. Por que eu estou falando tanto da revolvência? Porque a gente tem falado muito sobre o amadurecimento do mercado de securitização para o mercado residencial. Lembrando que a securitização, quando surgiu aqui no Brasil, ela surgiu de uma maneira reversa à natureza da securitização imobiliária lá nos Estados Unidos, por exemplo. Lá nos Estados Unidos, ela surgiu através dos mortgages, das hipotecas, e ali, com aqueles créditos residenciais, surgiu-se a securitização. Aqui, a securitização começou como forma de crédito para crédito corporativo, para as incorporadoras, para as loteadoras e para todos os players do mercado que a gente conhece. A gente tem visto uma integração muito grande das securitizadoras com as fintechs de crédito, integrando o sistema e fazendo com que os CRIs pulverizados cada vez sejam mais frequentes, mas para que a gente possa dar o step forward, para que a gente possa efetivamente avançar no mercado de securitização residencial, eu entendo que é muito importante que a gente tenha a revolvência. Porque se a gente pensar no número de distratos que a gente tem nos empreendimentos, é importante que a gente tenha um mecanismo ali de substituição desses créditos. Né? Se a gente não tiver, acaba ficando muito complicado. Então, o que a gente tem visto na prática já há algum bom tempo? A securitização residencial ela tem entrado por forma das garantias, né? Por forma da cessão fiduciária de recebíveis. Então, a gente tem visto muitas operações que são créditos corporativos, a gente tem ali uma CCB, uma debênture como lastro, mas é porque a gente não pode ter ainda essa revolvência no lastro. Então, essa revolvência acaba indo para o contrato de garantia e os recebíveis ali vão sendo utilizados para pagar a dívida, lógico que na forma de uma dívida corporativa. Então, eu acho que esse é um ponto de destaque da MP. Existem aí outros pontos também. Acredito que outro ponto super importante é ali quando eles falam do regime fiduciário, patrimônio separado, pondo fim a uma dúvida muito grande do mercado, que sempre que a gente vê, e aqui no escritório, como a gente trabalha muito com os documentos, né, a gente costuma brincar que às vezes são os documentos que ninguém lê na hora da emoção, mas no momento do estresse todo mundo vai ler vírgula a vírgula. E sempre tem ali o fator de risco da MP 2158, lá de 2001, que falava que eventualmente podia ter algum efeito de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista
no patrimônio separado decorrente da securitizadora. A MP afastou isso de vez. Então, eu acho que isso traz também uma segurança muito grande para o mercado, no sentido de que patrimônio separado é patrimônio separado, patrimônio da securitizadora é patrimônio da securitizadora, e vida que segue, né? Porque sempre tinha essa dúvida, todo mundo sempre coloca esse fator de risco para dentro, e isso também eu acho que é um ponto super importante em termos de inovação aí da MP. Tem outros pontos que eu acho que merecem também destaque, ali a questão das chamadas de capital, você poder ter um desenho financeiro desse teu produto de uma maneira melhor do que você pensar, poxa, numa oferta 476, eu vou deixar a oferta aberta ali, mas se eu deixar a oferta aberta, o novo investidor vai entrar na curva, como é que vai funcionar? Com o mecanismo de chamada de capital, da mesma maneira que já tem outros produtos, fundos imobiliários e fundos de investimento e tudo mais, eu acredito que também seja mais uma ferramenta de flexibilidade para as estruturas de securitização. Uma outra norma, na verdade ainda não é uma norma, mas é um projeto de lei que entrou, foi submetido aí no final do ano passado, final de novembro, é um projeto de lei que ele traz uma discussão que já tinha tentado entrar uma vez, mas caiu, mas agora parece que tem uma vontade do governo maior, que é a possibilidade do compartilhamento de garantia da alienação fiduciária de imóvel, né, por meio de uma figura de gestor especializado de garantias, mas isso também vai possibilitar um desenho maior de operações e uma gama maior se você puder compartilhar essa alienação fiduciária entre várias operações. Lembrando que, ao contrário da hipoteca e do penhor, a gente não tem alienação fiduciária de segundo grau, nem de terceiro, enfim. Então, às vezes o pessoal é mais criativo, tem alienação fiduciária sob condição suspensiva, mas a gente sabe que na prática isso aí não quer dizer nada, né? Não é uma garantia não garantia. Falando um pouquinho para frente, um pouquinho para o que a gente imagina de discussões para o ano de 2022, como eu falei, eu acredito que a securitização residencial, sem dúvida, vai ser algo que vai crescer. Acho que, Cal, você tem os números aí depois para mostrar para a gente, mas isso, óbvio, independentemente da securitização dos galpões logísticos, que foi algo que cresceu muito durante a pandemia, os contratos de BTS para ter os centros de distribuição, a gente vê a questão dos shopping centers voltando, que sofreram bastante também durante a pandemia, mas a gente já vê algumas operações de shopping center também, mas eu acredito que a securitização residencial realmente vai ser um dos grandes temas, e pensando um pouco em termos de novas tecnologias e ferramentas das fintechs, eu acho que o processo de tokenização imobiliária, que é o fracionamento dos direitos relacionados a imóveis em tokens, para depois ter um registro em blockchain, tem ganhado cada vez mais forma. A gente já viu alguns registros de NFTs, inclusive, em alguns cartórios. A gente viu uma recente decisão aí do Rio Grande do Sul, mas a gente tem discutido bastante aqui no escritório, inclusive com alguns parceiros, lógico que ainda muito de forma embrionária e da forma, poxa, será que a gente consegue colocar de pé mais um CRI com lastro em tokens imobiliários? A gente acredita que é uma possibilidade, é o futuro, isso vai também dar uma gama maior de opções na hora de estruturar as operações e é algo que a gente tem discutido muito aqui no escritório. E, por fim, não menos importante, que a gente tem visto como tendência cada vez mais, é o aspecto ESG das operações. A gente tem visto
crescente muito grande, numa busca pela certificação, não só dos CRI verdes, de meio ambiente, mas a gente já tem visto CRI sociais, efetivamente, inclusive às 11h30 a gente vai falar um pouquinho mais sobre um CRI muito interessante que a gente estruturou aqui no escritório, mas a gente tem visto uma demanda de um certo tipo de investidores por CRIs ESGs e CRIs com certificação cada vez maior. A gente tem visto uma preocupação do regulador, da CVM também, para trazer mais aspectos de regulamentação para os CRIs ESG, de transparência, de prestação de informações, e a gente acredita também que nesse pós-pandemia, nesse novo normal, a sustentabilidade, a preocupação social também vão ser cada vez maiores, né? Acho que isso, a pandemia, entre os aspectos positivos que ela trouxe, foi uma reflexão nossa para que tipo de mundo que a gente está vivendo. Então, isso, obviamente, acaba impactando também no mercado de capitais, acaba direcionando também a tomada de decisão dos investidores e como os papéis vão ser estruturados daqui para frente. Legal, Ricardo. Eu vou pedir para colocar na tela alguns dados que falam um pouco sobre o que você comentou da questão do residencial, do imobiliário, né? Aqui a gente tem os dados das emissões de CRI, ou seja, aqueles 40 bi, né? Como é que eles se dividem em termos de o que a gente chama de ativo lastro, né? E o destaque aqui é para o crescimento do que nós classificamos como crédito imobiliário e aquelas operações que estavam dentro da categoria chamada aí de aluguel por nós, ou seja, aquelas operações como você mencionou, de build to suit e coisa desse tipo, elas foram significativamente reduzidas ao longo desse ano. Outro ponto interessante é que, apesar desse crédito, ele é imobiliário, né, a gente está falando com o devedor ainda ser predominantemente a pessoa jurídica, né, diferentemente dos modelos europeus ou norte-americanos, onde muito dessas operações está vinculada a uma carteira pulverizada de devedores, pessoas físicas, né? Outro ponto interessante aqui, né, ou seja, a gente ainda tem, apesar do crescimento, né, que a gente comemora sempre, né, estamos falando aí passamos de 17,8 para 21,6, ou seja, ainda é muito pouco do que a gente considera como carteiras pulverizadas, né? Ou seja, apesar desse crescimento, a gente ainda tem um mercado que é muito dominado pelo corporativo, pelo crédito único, né? Mesmo que você tenha as garantias, né, que, na forma de contratos de compra e venda e coisas desse tipo, o que faz, digamos, a movida ainda está muito em cima de um crédito único, né? Então, por isso que a gente considera isso como sendo ainda completamente um mercado dominado ainda de uma forma significativa pelo crédito corporativo, né? Aqui a gente viu a volta da 400, depois de ter um ano aí pandêmico, onde a gente só teve operações debaixo da 476, e aqui um leve, e aí eu queria fazer um comentário em cima do que você comentou, Ricardo, da questão da revolvência, né? É que se a gente for olhar, se a gente fosse inspirar no crédito imobiliário clássico, né, esse crédito, ele naturalmente ele é de longo prazo, né? Então, a gente deveria estar olhando aqui para operações cada vez com prazo maiores, né, com prazo de 15, 20 anos, né? Se a gente for ver, esse número vem crescendo, mas ele ainda é muito pequeno, né? A gente ainda tem aí uma concentração de títulos de relativamente curto a médio prazo, o que faz, eventualmente, essa necessidade, como você comentou, da revolvência, de você substituir créditos ou você comprar novos créditos, como a gente vê acontecer debaixo do FDIC. E só para terminar, aqui a gente mostrou o IPCA dominando, conforme tinha sido mencionado pelo Luiz Fernando. Aqui eu acho que é outra questão muito interessante que a gente traz dentro desse anuário, é como
o mercado de securitização imobiliária, né, que a gente chama de CRI, ele tem alcançado um espectro bem amplo, né, que vai desde o residencial clássico, ou seja, aqueles recursos que são utilizados para a construção de moradia, para a construção de algum imóvel residencial, até cemitérios e funerárias hoje estão dentro dessas operações, né? Então, passando por hotelaria, infraestrutura, a gente comentou aqui, vocês comentaram lajes corporativas e assim por diante. E, finalmente, algo que para a gente é sempre motivo de celebração, né? A gente, cada vez que a gente vê a indústria de fundos crescendo, adquirindo, tendo um papel relevante dentro desse mercado, né? A gente fica contente, a gente celebra, porque são esses os investidores, assim como fundos de pensão e seguradoras e institucionais, são esses os investidores que a gente acredita que deveriam ser aqueles que tomam o risco das operações de securitização no país. A pessoa física deveria e deve sempre olhar esse mercado através de profissionais, gestores que tomam decisões de investimento e que conseguem avaliar esse risco, né? Então, eu queria, em cima desses números aqui, eu queria voltar para vocês, e principalmente, talvez, para o Luiz Fernando, que tem essa experiência, tem dois chapéus aí, né? Tem o chapéu da gestora, mas também de uma fintech de originação, né? O que é preciso, Luiz Fernando, para a gente aumentar aqui esse componente, esse gráfico aqui daqui a, sei lá, 2, 3 anos, ter a pessoa física como o grande tomador desses recursos e, consequentemente, o devedor dessas operações de CRI. Ou seja, o que a gente precisa fazer para que a gente consiga ter uma indústria de securitização voltada para o financiamento da pessoa física, residencial, e que consegue financiamento de médio a longo prazo. E como é que você vê isso num cenário, como você mesmo descreveu aí, de uma subida de taxa de juros? Você está no mudo, Luiz. Desculpe. Primeiro, o aspecto conjuntural, que é dessa questão de taxa de juros, né? Como eu comentei, o mundo inteiro está vivendo uma inflação muito alta e tem que reagir a isso. O caso brasileiro, nós fomos o primeiro a subir a taxa de juros e o Banco Central está no final do processo de alta de juros. Então, o Brasil muito provavelmente será o país que conseguirá trazer mais rapidamente, ou dos países conseguirá trazer mais rapidamente a inflação para uma coisa mais razoável, no caso do Brasil, alguma coisa em torno de 3 e poucos por cento, que é a nossa meta, né? Nós estamos realmente no final do processo, essas coisas têm sempre um delay, né? Você sobe o juros, daí tem impacto na atividade, depois tem impacto na inflação, mas nós provavelmente seremos os primeiros a chegar lá. Então, isso para este mercado é uma coisa relevante. Como nós estamos no final do processo, a curva de juros, que é o mais importante para instrumentos de longo prazo, ela já embute um prêmio de risco muito elevado no longo prazo e que, a meu ver, a tendência nos próximos meses é você ter um certo afrouxamento dessa curva, ou seja, na verdade a palavra correta não é nem afrouxamento, é uma certa descompressão, uma curva que ficou muito apertada, né? Quando a gente olha, por exemplo, a curva de longo prazo de inflação, está em quase 6%, os títulos públicos. É alto demais, e claro que os ativos de longo prazo, como o CRI, sofrem em função disso. Mas, assim, para mim, isso é muito conjuntural. Talvez o pior já tenha passado e a gente veja daqui para frente uma certa descompressão, como vários ativos brasileiros já têm feito, né? A própria Bolsa Brasileira melhorou, olha o que aconteceu na taxa de câmbio, ela está abaixo de 5, e por aí vai. Tudo bem. Com relação ao instrumento CRI,
em si, nós, na nossa fintech, o que nós fazemos? Nós só fazemos recebíveis de pessoas físicas. Tem um ou outro de pequenas empresas, mas, em geral, de pessoas físicas, né? Nossa fintech é a Ponte, Pontte. Ela não consegue que, vamos dizer, aquele recebível seja um CRI de cara, porque o custo de você formar um CRI é muito alto. Então, você tem que esperar fazer um volume razoável e daí você emite o CRI. Então, isso demora, enfim, depende da produção, pode demorar, sei lá, alguns meses para que isso aconteça. Então, tem um primeiro aspecto que é a questão do custo do CRI ser um custo elevado, então você acaba demorando para poder emitir o CRI. Então, isso, claro, que inibe, né? Você, quando o custo é muito alto, você acaba inibindo, você tem um volume maior de emissões. O segundo ponto é um ponto que o Ricardo tocou, a questão da revolvência dos ativos, né, dentro do CRI. Então, se você tiver essa possibilidade, você amplia bem para este tipo de ativo, né, que são recebíveis, diversificados, vamos dizer, aumenta muito a aplicabilidade no CRI. Né? Então, eu acho que você pode ter um impulso importante, sim, se isso, depois que ficar regulamentado, etc., e começar a funcionar. Agora, a questão do custo, eu não sei se a gente vai ter algum avanço nisso, seria importante para que você tivesse mais capacidade de emitir CRIs, inclusive menores. Né? Luiz, quando você fala que você precisa armazenar hoje, na tua fintech, a tua limitação está em quê? Está no financiamento? Ou seja, se você tivesse hoje uma linha de financiamento de, sei lá, 100%? Não, na verdade, o nosso caso, a gente tem capital absolutamente abundante. O problema é o custo mesmo. Você não transforma em CRI antes de ter um volume razoável, porque o custo de transformar o instrumento, né, num CRI é muito caro. Não, eu entendo, mas a minha pergunta era mais do lado da originação. Ou seja... Não. Hoje, o mercado de recebíveis, ele tem um excesso de funding. Não falta funding, não falta para a nossa fintech. Nossa fintech tem... Se a gente pudesse originar 2 ou 3 vezes, a gente faz em torno de 10 a 15 milhões de reais por mês, né? Se a gente tivesse 30 milhões de originação, nós teríamos funding para tudo, ou 40 milhões. Quer dizer, esse mercado não tem uma carência de funding. Exato. Então, a tua limitação hoje está na originação daquele crédito, que Sim. Não é vinculado a funding. É vinculado a quê? É a pessoa física que não quer tomar o crédito. Sim, ainda. Então, vamos lá. Fora o financiamento imobiliário, que é óbvio, né? Todo mundo que está comprando imóvel acaba financiando. Você tem uma questão que o home equity, né, que é o financiamento a partir do imóvel que já é detido por alguém, ele ainda tem uma certa barreira cultural a ser vamos dizer, atravessada. Né? O Brasil é um país maluco, porque as pessoas começam quando elas têm um problema financeiro, elas começam a tomar um empréstimo mais caro que tem, que é o cheque especial, que é absurdamente caro, muitas vezes, hoje até o custo é um pouco mais baixo, mas ainda absurdamente elevado. As pessoas às vezes entram e não conseguem sair. Ao invés de, quando elas têm uma questão financeira, ir para o home equity, que é um empréstimo com uma garantia que tem muito valor, portanto é um custo muito baixo e de longo prazo. Você olha em outros lugares do mundo, o crédito imobiliário ele é gigante, principalmente para pessoas físicas. O Brasil ainda nós estamos num processo de aculturamento disso, está crescendo, esse mercado cresce a 40%, 50% ao ano, mas ainda numa base muito pequena. Como disse o Roberto Campos, presidente do Banco Central, nós temos mais ou menos 500 bilhões de reais em ativos imobiliários a serem usados para baratear e alongar barbaramente o custo de empréstimo das pessoas físicas. Né?
Então, é basicamente cultural, era isso que eu estava querendo identificar. E, Ricardo, e você, o que você acha que a gente precisa fazer? Você já comentou a questão da revolvência. O que mais que você acredita que poderia ajudar a expandir esse, do ponto de vista, obviamente, jurídico, regulatório, o que poderia ajudar a gente a ter uma ampliação dessa parte aí na torta de tipo de devedor? Cal, acho que, como eu falei, acho que um aspecto fundamental é ter essa revisão do entendimento sobre a revolvência, né? Porque se você não tiver isso, você vai continuar travado. Você não consegue ter uma carteira verdadeiramente pulverizada e de longo prazo, como você mesmo falou, pensando aí em 10, 15 anos, sem ter a possibilidade de revolvência, sem ter a possibilidade de substituir esses créditos imobiliários na ponta. Então, acho que esse é um dos pontos fundamentais para a gente conseguir avançar com o crédito na ponta, no crédito imobiliário efetivamente na pessoa física, né? Porque senão a gente vai continuar com um custo alto, você ter que fazer, ainda que você tenha ali alguns mecanismos, como eu falei, através da garantia e tudo mais, você vai continuar com um crédito corporativo, né? Então, acho que esse é um dos pilares fundamentais. Acho que outro ponto era uma questão de tecnologia, de controles mesmo, e hoje em dia a gente vê, como o próprio Luiz falou, eles têm a fintech deles, e a gente tem visto cada vez mais as fintechs integrando seus sistemas com as securitizadoras e deixando isso de uma maneira mais fácil. Então, acho que essa é outra barreira que tem sido superada. O ano passado a gente deu um grande passo e esse ano já tem sido quase algo natural. A gente vê aí a maior parte das securitizadoras com volume, uma participação relevante no mercado já com sistemas integrados, com um X de fintechs de crédito. Então, isso facilita muito ali aquele controle, aquele mês a mês ali de quem pagou, quem não pagou, transparência, informação, e esse é outro ponto fundamental, na minha opinião. Mas eu acho que sem a gente voltar com a discussão da revolvência, é muito difícil a gente avançar além do que a gente já tem avançado. A gente vai continuar tendo cada vez mais, sem dúvida, a securitização residencial. Eu acredito muito que a securitização ela tem um papel fundamental para ajudar a resolver o problema de crédito residencial no Brasil, mas a gente precisa avançar, a gente precisa ter mais mecanismos, a gente precisa ter a possibilidade da revolvência nos CRIs para que a gente possa dar esse step forward. Senão a gente vai ter, mas vai ter da maneira que a gente tem hoje. A gente vai ter aí um CRI corporativo com garantias, essa revolvência através das garantias aí da seção fiduciária de recebíveis. Você não vê, por exemplo, porque essa revolvência ela está na origem do curto prazo, ou seja, o ativo em si ele é curto prazo. Porque a substituição, ela sempre existiu. Se você pegar o primeiro CRI pulverizado, que foi da Brazilian Securities em 2001, ele tinha lá uma condição de poder substituir crédito em até 5%, né? Autorizado ou não, isso foi permitido ao longo não só esse, como alguns outros CRIs realizados pela Brasília, que foi a primeira que fez carteira pulverizada, né? Quer dizer, eu acho que a questão aqui é quando é que a gente vai ver o crédito imobiliário, lastro dessas operações, realmente terem 15, 20 anos, né? Porque se você tem isso, a revolvência deixa de ser algo significativo, né? Ou pelo menos, se eu estou te ouvindo bem, você não vê isso acontecendo no curto prazo, né? A gente vai precisar ainda ter evoluir um pouco mais aí, passando pela questão da revolvência, né? Eu acho que
são passos, né? Acho que o primeiro passo é a gente ter esse crédito no curto prazo, para o passo seguinte avançar para as operações de longo prazo. Ainda as operações todas que a gente tem visto aqui ainda não são operações de curto prazo, são operações de CRI de 4, 5 anos, não muito mais do que isso. Para a gente falar de operações de 10, 15 anos, isso exige uma maturidade maior do mercado e uma segurança, um conforto maior do mercado com relação a essas operações. Apesar, como você falou, as primeiras operações lá atrás terem saído dessa forma, elas saíram, mas não evoluíram, né? Elas saíram e ficaram. Então, a gente não viu o mercado amadurecer nesse sentido. Então, a minha visão é muito por fases, né? Acho que se a gente pudesse já avançar para operações de 10, 15 anos, sem dúvida, a questão aqui das operações de mais curto prazo estaria resolvida e solucionada, mas na minha leitura, pelo menos hoje, e posso mudar de ideia no futuro, mas hoje é que a gente vai por steps, né? Então, degrau atrás de degrau, o primeiro degrau seria a gente ter uma maturidade maior do mercado nas operações que a gente tem, no formato que a gente tem hoje, aí, de operações de 4, 5 anos, e aí evoluindo para as operações futuras de 10, 15 anos, que seria o ideal, quando a gente fala de verdadeiras operações de securitização. Legal. E Luiz, e os teus fundos? Como é que você olha isso do ponto de vista de crédito, né? Essas operações, elas são... Você tem alguma coisa significativa do ponto de vista de carteira pulverizada? Ou isso ainda é muito focado? Os fundos ainda estão olhando isso muito do ponto de vista daquele crédito único, daquele crédito corporativo? Como é que vocês olham para essas operações? Não, nós gostamos muito de recebíveis. A gente faz um esforço bastante grande, e não é por outra razão que nós temos uma fintech. Fazemos um esforço muito grande para conseguir originar recebíveis imobiliários, principalmente residenciais, né, de pessoas físicas. A gente faz um esforço grande, gostamos bastante. Hoje não é, mas chegou a ser a nossa maior carteira chegou a ser de pessoas físicas, enfim, carteira pulverizada, né? Então, sim, gostamos bastante, temos bastante apetite, mas a gente reconhece essas questões, o Ricardo tem toda a razão. Assim, eu diria que a realidade do mercado hoje, os prazos são bem maiores, 15 anos é bem tranquilo, de 10 anos para frente ainda é bem tranquilo, tá? Eu diria até 20 anos, com certeza tem bastante abundância de recursos para esse tipo de crédito, tá? Uma coisa que aconteceu é que não só a indústria de fundos imobiliários, mas também a indústria de fundos de crédito, que cresceu muito, também compra recebíveis, né? Então, se ampliou a oferta de maneira importante para essa categoria de ativos, né? Então, eu diria assim que do lado de funding e de apetite é muito grande. Tem essas questões do instrumento que acho que ao longo do tempo podem ser corrigidas e melhoradas, que daí você pode ter um impulso, tá? Você está lembrando um ponto relevante, e aqui a questão dos FDICs e dos outros fundos de crédito que compram hoje carteiras pulverizadas de recebíveis. Eu acho que o Ricardo fazia referência, quando ele falava de prazos mais longos, ele fazia referência a carteiras pulverizadas. Essas operações de prazo, a gente mostrou ali no gráfico, até tem 15, até mais de 15 anos, mas são crédito único, né? São créditos corporativos. Acho que era isso que você fazia referência, né, Ricardo? Exato, exatamente. Tá. Gente, estamos chegando aí na parte final. Eu vou chamar o Pedro Paiá. Bom, primeiramente, bom dia a todos que estão nos assistindo.
Eu queria, na verdade, colocar duas perguntas, né? Vou pegar o gancho, né, de alguns dos tópicos que vocês abordaram. Primeiro, em relação ao assunto que o Ricardo trouxe, em relação aos CRI verdes, né? Quer dizer, na verdade, os CRIs com a temática ESG, né, que a gente comumente acaba chamando de CRI verde, mas como ele mesmo colocou, muito mais do que isso, né? Vocês acham que esse aumento de demanda, né, por operações com essas características, por si só pode ser um fator determinante nisso que a gente está discutindo, de aumento de operações pulverizadas, porque justamente por isso, né, por não ser apenas de cunho ambiental, mas você vê aí um espaço de crescimento em relação a problemas de habitação e tudo mais. Então, essa seria a primeira pergunta, né? Se os CRI verdes eles podem ser um fator determinante nesse sentido, de aumentar a participação de operações pulverizadas, né, de cunho residencial e tudo mais. E, aproveitando, né, já colocando uma segunda pergunta, se sim, se a resposta da primeira pergunta for positiva, isso, somado ao avanço da revolvência, que foi também outro tópico bastante colocado aqui, isso seria suficiente para, por exemplo, superar, né, toda a questão de custos que o Luiz trouxe para você levantar uma operação pulverizada, a ponto da gente conseguir ter um aumento significativo da parcela de CRIs pulverizados, ou mesmo com todos esses avanços, vocês observam que o potencial de crescimento desse tipo de operação ele ainda é muito limitado por conta da questão dos custos. Então, eu queria colocar essas duas provocações aí. Quem começa? Começa ou você quer começar, Ricardo? Quer começar, Luiz? Fala aí do então, lado do investidor. Então, deixa eu começar. A gente tem na Mauá um foco muito grande. É uma linha de negócios para nós, soluções de sustentabilidade para grandes empresas, para empresas médias, empresas pequenas. A gente tem um trabalho bastante grande nisso, tá? A gente está olhando com muito cuidado, inclusive o mercado de crédito, a gente está vindo com algumas operações de blended finance, então a gente está bastante envolvido com isso. Dito isso, eu não acredito que o mercado de CRI, de ativos pulverizados, vai se desenvolver pelo fato de ser verde. De novo, hoje existe uma abundância de recursos para esse mercado. O que existe é um custo muito elevado. O custo para você formar um CRI é alto, então você precisa ter um volume grande e você não tem a questão da revolvência, que eu acho que ajuda. De novo, agora, nós estamos falando de um mercado que já é um mercado de 40 bi por ano, que não é pouca coisa. Tem a questão da barreira cultural, sim, para das pessoas tomarem empréstimo. Tem uma coisa interessante, né? Eu tive a oportunidade de começar o trabalho lá no ano 2000, que a gente chamava de spread bancário, que foi o trabalho que começou a mexer nas questões relacionadas a instrumentos de crédito, para melhorar o ambiente de crédito no Brasil, que naquela época praticamente não existia o crédito, né? O crédito era menor que 50% do PIB, para dar uma ideia, era uma coisa muito, muito pequena. E, então, esse processo todo que a gente está andando, quer dizer, a gente ainda tem muito a barreira de que crédito no Brasil, a não ser para grandes empresas, ele é um problema. Ele não é uma coisa que você vive bem com ele. Tudo bem, crédito para veículos, ou eu faço um financiamento de longo prazo, uma casa que eu comprei, mas não é típico. Eu tenho uma loja, eu vou fazer uma reforma na minha loja, eu faço um empréstimo. Quando eu faço, muita gente que fez isso quebrou no passado, porque o custo era elevadíssimo. Então, o brasileiro ainda não convive bem com alavancagem, diferente dos Estados Unidos e de outros países mais estáveis, né? E o crédito imobiliário, ele é baratíssimo, ele é completamente compatível com a atividade que a pessoa vai fazer de uma loja ou de uma fábrica, ou do que for, né? Só que
você tem que vencer essa barreira cultural que ainda não foi vencida. Está crescendo, está melhorando bem, né? Mas a pessoa fala, pô, como assim eu vou entregar a minha casa? Ela perder dinheiro, se ela tiver um problema de crédito em outro lugar, vão buscar a casa de qualquer forma. Mas a pessoa tem muito esse receio, né? Então, assim, eu acho que não vai ser um fator que vai... Claro que sempre ajuda, né? Tudo isso ajuda. Mas, assim, está tendo um processo, sem dúvida, grande de migração para instrumentos verdes, né? Ou instrumentos sustentáveis, né? Os recursos estão migrando para investir mais nesse tipo de coisa. Dito isso, não tem escassez para esse crédito hoje. Então, eu não acho que isso vai ser um fator importante. Se a gente melhorar um instrumento, vai muito facilitar e essas operações vão ganhar impulso, a meu ver. Eu estou muito alinhado com o Luiz também. Eu acho que esse não seria ainda... Eu acho que os CRIs, principalmente os CRIs sociais, eles têm um papel fundamental para ajudar a resolver o problema de habitação, inclusive social, no Brasil. Uma ferramenta muito interessante de você usar o mercado de capitais para ajudar a resolver esse problema, mas para a gente falar de uma maneira geral, não é uma certificação que vai simplesmente abrir a porteira para resolver esse problema. Acho que tem alguns aspectos aí, como a gente já falou, de aprimoramento do instrumento para que efetivamente isso decolhe. Acho que, sem dúvida, tudo ajuda e como na mesma linha do Luiz, acho que, sem dúvida, vai fazer a diferença, mas não é o ponto fundamental, não. Perfeito. Vou colocar outra pergunta aqui, do Daniel Almeida, e ele faz uma comparação, né? Quer dizer, ele pede a opinião de vocês em relação à posição do Home Act no Brasil, né? Em relação a outros países, conseguir exercer as garantias no Home Act ainda é um problema no Brasil? Para mim, essa... no Brasil, já dizia... Bom, então eu vou nessa aqui. Se eu falar muita bobagem, Ricardo, você me corrige, por favor, tá? Porque essa é uma seara que não é tão a minha, né? Mas, assim, dizer um pouco da experiência. Tem o saudoso ministro Pedro Malan, ele costumava dizer que no Brasil até o passado é incerto, né? Então, dito isso, principalmente nas questões jurídicas, né? Isso, enfim, temos N exemplos nessa direção. A alienação fiduciária se mostrou um instrumento realmente muito bom. Muito bom. Mas, como no Brasil as coisas não são simples, você consegue executar uma alienação fiduciária em alguns lugares e em outros não. Então, você tem que ter uma certa experiência de onde você está fazendo a alienação fiduciária, porque tem lugares que você vai ter muita dificuldade de conseguir a executar. Tá? Mas, em geral, o instrumento é muito bom. Tá? Nós, por exemplo, não fazemos nenhum recebível sem alienação fiduciária. Mas, assim, você tem que olhar a praça, enfim, o que está por lá e tudo, qual é a experiência para saber se dá para fazer. Eu até iria um passo atrás, não falaria nem da execução da alienação fiduciária, mas muitas vezes o próprio registro dela, dependendo da região, ainda é um pouco problemático. Muitas vezes, aqui pela nossa experiência, a gente precisa ser um pouco didático, com um registro de imóveis que não está habituado ao instrumento. Você falar de alienação fiduciária nos registros de imóveis de São Paulo, todo mundo já viu, todo mundo já fez, já é algo usual. Você vai para um outro lugar do Brasil, onde o cartório nunca viu a alienação fiduciária, muitas vezes isso demora, ele vai perguntar para a corregedoria como que ele deve fazer,
Então, são pontos que a gente deve levar em consideração, sim, do ponto de vista de risco do papel. Então, primeiro, você vai conseguir registrar essa garantia, se essa garantia vai estar registrada ou não. 2, uma vez registrada, como que você vai executar a garantia? Estou totalmente de acordo. Hoje em dia, a alienação fiduciária é a número 1 em todas as operações que a gente faz aqui, é sempre a preferida, principalmente pelos credores. Ela traz uma série de facilidades, mas quando a gente fala de momento de estresse, às vezes tudo que é aquilo que está efetivamente na norma e que deveria ser tão simples, não é tão simples assim. Então, a gente também precisa fazer uma análise de quem, da onde que vai ser julgado, quais que são os precedentes com relação à alienação fiduciária naqueles tribunais, para entender efetivamente qual que é o risco, se é maior ou menor daquele papel. Mas a alienação fiduciária, sim, é a garantia número 1, muito à frente dos outros, principalmente da hipoteca, que a gente tem, que a gente vê bastante, via bastante também, e hoje em dia vê cada vez menos, né? Deixa eu fazer uma provocação para vocês aqui. Vocês não acreditam que, sim, sem dúvida nenhuma, existe essa questão jurídica, que infelizmente temos interpretações diferentes para a lei, né? Mas não existe um tema maior que sobrepassa todas essas questões, que é a própria cultura do brasileiro com relação ao crédito. A gente não vê, por exemplo, nada na televisão, nos meios de comunicação, que incentive ou fomente o crédito imobiliário, como você colocou, Luiz Fernando. A gente não vê os bancos, por exemplo, que seriam os primeiros a atuarem nesse sentido, né? Eu tive a oportunidade de morar fora, e a primeira coisa quando você vai abrir uma conta no banco é perguntar se a gente já tem uma casa para comprar em vista, né? Porque eles têm um financiamento para te oferecer. Isso é quase como vem depois do bom dia, né? Aqui isso não acontece ainda. Quer dizer, não existe aí toda uma transformação que precisa acontecer do ponto de vista estrutural do mercado bancário, ou dos fornecedores de crédito, para que isso entre, de fato, na cabeça do brasileiro, para dizer, puxa, eu posso buscar um financiamento mais barato, financiamento imobiliário é mais barato que cheque especial, e assim por diante? Olha, vamos lá. Quem tem sido o maior vocal assim, e fazer até um marketing sobre o crédito imobiliário, o home equity, tem sido o presidente do Banco Central, Roberto Campos. Ele tem dito bastante sobre isso. Enfim, o Banco Central brasileiro, ele tem uma agenda assim, agressivíssima, eu digo isso no melhor dos sentidos, em abrir, aumentar a concorrência, liberar os instrumentos, facilitar os instrumentos todos de pagamento, de crédito, enfim, por aí vai. Então, o Banco Central está fazendo muito esse trabalho. Agora, é aquela história. Você tem que ter um incentivo correto para você tomar atitude naquela direção. Quando você olha para o business bancário, o crédito imobiliário não é o melhor negócio. É um negócio de longo prazo, que gasta balanço para burro, com um spread baixo. Todas as outras modalidades de crédito são mais rentáveis para os bancos. A mais rentável de todos é o cheque especial. Pelo menos foi. Eu não sei agora recentemente como é que está, mas assim, durante muito tempo sempre foi. Então, os bancos eles não estão incentivados. Tem uma questão até regulatória que até poderia ser modificada para incentivar os seus clientes nessa direção. Quer dizer, assim, eu vou usar meu balanço por muito tempo com pouco spread. Então, eu, banco, não vou incentivar, embora os bancos façam. Não é que eles não fazem, mas assim, este tipo de postura agressiva de, olha, vem cá, você tem um imóvel, vamos fazer alguma coisa, você não quer um financiamento, etc. Eu não sei nem se os bancos têm
se eles poderiam fazer, porque no Brasil também as regras aqui, eu acho que em muitos aspectos a regulação aqui brasileira é mais restritiva e melhor do que lá fora, tá? Então tem algum tipo de agressividade que aqui os bancos não podem, tem negócio de sustainability, etc., muito forte, os bancos seguem muito firmes, mas eu acho que é principalmente essa questão de incentivos, tá? Eu não sei a visão do Ricardo, mas para mim acho que do ponto de vista financeiro para os bancos, sem dúvida, Luiz, é muito mais rentável para eles investirem ali no cheque especial e ganharem no cheque especial do que no longo prazo. Acho que para preencher esse espaço e vendo um marketing muito mais agressivo, a gente tem visto aí uma série de fintechs, né, oferecendo crédito imobiliário, inclusive você vai, faz o cadastro e aí começa a receber e-mails, você não percebeu, mas você autorizou, e aí você começa a receber até uma posição mais agressiva. Poxa, olha, seu crédito está aberto aqui, fique... Estamos aqui. Então, a gente tem visto de uma maneira que os bancos não têm feito, mas as fintechs de crédito especializadas em crédito imobiliário estão preenchendo esse espaço também. Acho que isso volta ali para aquela nossa discussão, Cal, de quão maduro o mercado está para a securitização efetivamente preencher esse espaço do mercado residencial. A gente precisa de um amadurecimento do mercado como um todo, precisa ter crédito na ponta para a gente poder securitizar também. Não adianta a gente querer securitizar sem ter a disponibilidade do crédito. Perfeito, perfeito. Gente, o papo está ótimo, mas a gente está chegando aí no nosso limite de tempo. A gente tem um painel já começando já agora na sequência. Queria dar aí um minutinho para cada um para as considerações finais aí para a gente, infelizmente, ter que encerrar o painel. Bom, só fazendo as minhas considerações, quer dizer, nós na Mauá hoje nós nos dedicamos muito a este negócio, né? O negócio imobiliário hoje é o nosso maior negócio, em particular o instrumento CRI. Nós somos muito entusiasmados com o desenvolvimento deste mercado, com tudo que a gente falou, tudo tem os seus senões, as suas questões. O fato é que cresceu muito e vai continuar crescendo, né? A gente tem que tentar ajudar o regulador a melhorar, dentro de controles razoáveis, a continuar um processo assim, de facilitação para que esse instrumento seja usado, como outros também, mas, assim, sem dúvida, acho que se envolver, investir nesse instrumento nos parece uma coisa que tem muito sentido, né? É aquela história, você prefere estar num mercado que cresce 30%, 40% ao ano, nesse caso do CRI, foi o contrário, foi muito mais do que isso, mas, enfim, você prefere estar num mercado que cresce muito ou ser um espetáculo no mercado que cresce zero? Acho que tem uma vantagem você estar num mercado que cresce muito, e esse é um dos casos. Então, a minha mensagem é uma mensagem muito positiva, não só com o uso dos ativos imobiliários para alavancar a atividade econômica. Eu acho que isso é uma coisa que tem muito a crescer no Brasil, mas muito. Hoje é muito pequeno comparado com qualquer país mais ou menos no mundo, não estou falando dos desenvolvidos. E o instrumento CRI em particular, eu acho que tem muito aí a crescer. Obrigado, Luiz. Ricardo? Eu também acredito muito no instrumento CRI, na securitização. Acho que o nosso mercado tem crescido a passos largos, ainda não em PG, mas também não estamos crescendo em PA, a gente está aí no intermediário, falando em termos matemáticos, mas se a gente olhar o potencial do Brasil para o mercado imobiliário é enorme. A gente
tem ainda muito a crescer, tem muito a se desenvolver e a gente acredita, como eu falei, aqui no escritório a gente acredita muito não só nas operações tradicionais, mas nas operações envolvendo novas tecnologias. Então, eu acho que esse ano a gente ainda vai discutir muito a questão da tokenização imobiliária, a gente isso se transformar em blockchain, quem sabe no anuário do ano que vem ou até nos eventos da Alquibar de segundo semestre, a gente já não esteja aí discutindo o primeiro CRI com lastro em tokens imobiliários. Acho que Poxa, vai ser um prazer. Acredito muito nisso, a gente tem discutido muito aqui no escritório e, sem dúvida, acho que vai ser um dos temas quentes em breve, além, como eu falei, dos outros temas de ESG e a própria penetração do mercado de securitização no mercado residencial. Agradecer mais uma vez o convite, Cal, da Alquibar e seu. Foi um prazer estar aqui também com o Luiz, mais uma vez, discutindo, aprendendo tanto sobre economia, conjuntura política no Brasil e no mundo com ele. Obrigado, Luiz, e fico à disposição aí também de todo o público depois para perguntas. Contato via LinkedIn é fácil, já tenho o link lá nos posts da Alquibar, então estou à disposição também. Legal, gente. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Luiz Fernando. Foi um prazer. Agradeço, sinceramente, a participação de vocês e esse bate-papo, que certamente espero ter contribuído aí para o crescimento do mercado, para o crescimento de um modo geral. Queria convidar vocês e a audiência para o próximo painel, que vai falar sobre o CRI e o imobiliário, além do imobiliário. A gente está destacando aí, chamando a atenção como é que o CRI pode ocupar um espaço ainda maior, ainda com o símbolo, né, com a etiqueta imobiliário, mas como isso pode ser solução para outros problemas. E, na sequência desse outro painel, a Sala Tozinha, às 11h30, que tem um projeto que eu considero lindo, realmente muito, muito interessante, e como é que a securitização imobiliária pode contribuir para o social, no caso específico da moradia popular no centro de São Paulo. Acho um belo projeto. Aproveito para dar os parabéns aí para o Ricardo, para o Tosini Freire, por esse belo projeto, e convido a todos para participar também dessa sala, que acontece às 11h30. É isso, gente. Muito obrigado. Mais uma vez, um prazer. Leiam o anuário e acessem a nossa plataforma. Obrigado. Tá bom. Cal, Ricardo, prazer enorme. Obrigadíssimo, viu? Obrigado, Luiz. Obrigado, Cal. Obrigado a todos.